apoio, mano. Chegou o apoio, mozão. Senta ali, ó. Galera, aqui em São Paulo, Vale do Anhangabaú, Viaduto do Chá. Aqui são coisas que só vem em São Paulo. Olha que loucura que esse cara tá fazendo. Marca os amigos e compartilha. Pode chegar perto para mostrar para eles? Pode passar a mão para mostrar? Galera, é o seguinte, é uma galera de rua que faz o trabalho deles, tá bom? Eu já coloquei minha doação, então o pessoal fica aqui em volta e fica, tira foto, ajuda eles aqui. Tem um trabalho, ó, tem um canal dele no YouTube, tá aí, ó. Tio Mágico e seu chapéu. Olha aqui. Olha aqui, ó, o cara tá dando. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nada. Ele tá segurando. Dá um joinha aí, pai. Aí, ó. Nada. Nada segurando. Olha aqui. Só São Paulo mesmo pra fazer. Só todo mundo ajudando. Vou mostrar aqui pra vocês. Viaduto do Chá. Centro de São Paulo. Vale do Anhangabaú. 6 anos depois, voltando aqui pra terrinha. Olha que loucura. O povo não acredita, o povo passa a mão, o povo fica doido. Olha lá. O povo não entende, cara. O povo passa a mão. Eu vi esse vídeo, mandaram pra mim no WhatsApp ontem. Eu vim em São Paulo, eu falei, vou achar esse cara. Acabou de começar a fazer arte aqui e eu filmei ele. Tô fazendo a live pra vocês. Andei a 25 inteira a Brás pra achar ele. Estava na 25 essa semana. Olha aqui. Olha que loucura. Ó. Ó que doideira. Ó. Compartilhe mais com os amigos, galera.